Uma definição alternativa para consequência lógica e satisfatibilidade é o método de tabela-verdade, né? Ou seja, a gente pode dizer se uma fórmula é satisfatível, se ela é insatisfatível, se ela é válida ou tautológica, construindo a tabela-verdade. A tabela-verdade ela é construída da seguinte forma. Primeiro, eu crio uma coluna para cada subfórmula de φ. Então, por exemplo, se a minha fórmula é P ou não P ou Q e não P ou não Q, eu vou adicionar, né, uma coluna para cada uma das subfórmulas dessa fórmula. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Eu adicionei para cada uma, né, esse e esse. Ou seja, adicionei uma coluna para cada uma das subfórmulas de φ. Tá? O segundo passo, para cada possível função de valoração, eu vou inserir uma linha. Ora, notem que o número de átomos é finito numa fórmula, né? No caso aqui, eu só tenho dois átomos, P ou Q, né? Então, quantas linhas eu vou ter? Eu vou ter 4 linhas, né? Ou seja, quando P assume 1 e Q assume 1, quando P assume 1 e Q assume 0, quando P assume 0 e Q assume 1, quando P assume 0 e Q assume 0. Então, no primeiro passo eu criei as colunas e no segundo passo eu criei as linhas para todas as funções de valoração, né? Ou seja, todas as funções de valorações, né, para P e Q são essas 4 aqui, né? Tá? É sempre o número dos átomos, né? 2 elevado a n. Aqui eu tenho 2 átomos, então eu tenho 4 linhas. Lembrando que esse é um número exponencial, né? Em seguida, o que a gente faz? A gente vai propagar, né, utilizando a nossa definição de valoração, os valores nas colunas subsequentes. Tá? Ou seja, se quem é não P, ora, toda vida que ele assumir 1, eu vou assumir que o valor 0. Toda vida que assumir 0, eu vou assumir que o valor 1. Faço isso para o P, faço isso para o não Q e faço também para a disjunção, né? Ou seja, para eu calcular P ou Q, né? Eu já calculei P, já calculei Q. Quando é que ele é 1? Quando ambos são 1s, né? Quando P é 1 também é 1, quando Q é 1 também é 1, e ele é 0 só quando ambos são 0. Tá? Depois, uma vez calculado isso, eu calculo de não P ou não Q. Por quê? Porque eu já tenho não P calculado e não Q. Quando é que a disjunção de não P e não Q é 0? Quando ambos são 0. E todos os outros casos ele é 1 porque eu tenho 1 em pelo menos uma das duas, uma das linhas, né? Uma das colunas de cada uma das linhas, né? Por fim, se eu já tenho definido P ou Q e tenho não P ou não Q, eu agora consigo definir o valor de verdade P ou Q e não P ou não Q. Certo? Quando é que uma conjunção, né, de P ou Q e não P ou Q é 0, quando tenho pelo menos um 0 em uma das linhas, ou seja, nesses dois casos. Tá? Caso contrário, ele é 1, porque aqui é 1, aí 1, 1 e 1. Okay? Então, assim eu construo, né, a tabela verdade. Lembrando, qual é o processamento necessário para eu construir essa tabela? Bem, primeiro, nas colunas eu vou ter o quê? O tamanho do conjunto de subfórmulas, né? Ou seja, eu vou ter o número de colunas igual ao tamanho, o conjunto de subfórmulas dela. E tenho em cada linha quantas possibilidades. Ora, eu vejo quantos átomos eu tenho. Se eu tenho n átomos, então eu vou ter o quê? 2 elevado a n. Tá? No nosso exemplo aqui, a gente tinha 2 átomos, portanto, 2 elevado a 2, que é 4. Tá? Notem que esse número pode ser um número muito grande, porque ele é uma função exponencial. Né? Então, se eu tenho 10 átomos, é 2 elevado a 10. Se eu tenho 2 elevado a 32, né, é um número gigantesco. Né? 2 elevado a 100, se eu tiver 100 átomos, é um número muito grande. Tá?
As nossas definições de dizer quando uma fórmula é satisfatível, é válida, falsificável, insatisfatível, é uma classificação que a gente faz na tabela verdade. Então, basta a gente fazer o quê? A gente construir a tabela verdade e a gente diz o seguinte, ela vai ser satisfatível se, né, em alguma linha da coluna onde tem a fórmula φ, ela contiver um 1. Ou seja, basta que tenha um 1, né, em alguma linha da coluna de φ, que ela vai ser satisfatível. Ela vai ser válida se todas as linhas tiverem 1. Ela será falsificável se alguma linha é falso e será insatisfatível se todas as linhas são falsas. Tá? Quem já estudou um pouquinho de complexidade computacional sabe, né, que o problema de ser satisfatível, né, é um problema exponencial, é um problema da classe NP completo. Né? Inclusive, esse né, o principal problema, né, diria em aberto, do ponto de vista teórico. Por quê? Porque a gente estar na classe NP, né, significa dizer que a gente consegue verificar se uma solução ela é feita em tempo polinomial, mas encontrar essa solução a gente não conhece um algoritmo polinomial. Né? E aí, por exemplo, para a gente saber se uma fórmula é satisfatível, eu tenho que olhar todas as linhas. Ora, mas olhar todas as linhas, quantas linhas são? 2 elevado a n. Tá? Diversos problemas são reduzidos, né, para o problema de ser satisfatível. E essa classe, né, essa classe toda chamada NP completo, ela colapsa, né? Ou seja, se eu resolver um problema dela, eu estou resolvendo todos os problemas. Né? Então, o clássico problema, saber se a classe de polinomial é igual ou não a NP, né, é um problema lógico no fim das contas. Né? E aqui tem várias coisas importantes em computação, vários problemas que a gente só sabe algoritmos que não são polinomiais, né? A gente conhece só algoritmos que não são polinomiais, que se alguém mostrar que existe uma forma de construir um algoritmo polinomial, ou seja, que essas duas coisas são iguais, todos esses problemas serão, entre aspas, mais fáceis de resolver, né? Eles vão ser resolvidos em tempo hábil, né? Serão, como a gente disse, tratáveis, tá? Então, notem que lógica, além de ter essa noção importante de raciocínio, né, de verificar, de demonstrações, quando uma conclusão segue de um conjunto de premissas, a gente tem uma noção de computação muito importante embutido nela, que é o problema de NP completude, ou seja, saber se um problema ele é tratável ou não. Né? Até hoje não há nenhuma prova definitiva se essas duas coisas são iguais, mas o fato é que concretamente ninguém nunca conseguiu demonstrar que um problema NP completo ele é polinomial, ou seja, que existe algum algoritmo polinomial que o resolva. Né? Existem várias tentativas de demonstração, né, que essas duas coisas são diferentes, né? Mas ainda não há na literatura nenhuma prova cabal de que isso é diferente. Em geral, as pessoas assumem que isso é diferente, né? Esse é um problema que já está posto há algum tempo e ninguém consegue demonstrar, né, por exemplo, que o problema de ser satisfatível ele é polinomial, né? Ou seja, eu tenho uma forma de encontrar qual é a linha que torna ele satisfatível em tempo polinomial. Né? Eu tenho um algoritmo, né, sabidamente exponencial que é enumerar todas as linhas e verificar uma a uma. Né? Mas eu não tenho um polinomial. Não quer dizer que não possa existir, mas até hoje ninguém provou se pode ou não pode. Né? Então esse é o problema de P igual a NP. Tá? Isso é só um parênteses para vocês perceberem como a lógica ela tem um papel fundamental na computação, seja do ponto de vista de construir algoritmos que são corretos, né? Ou do ponto de vista de raciocínio, como também do ponto de vista algorítmico. Né? Por fim, pessoal, a gente diz que uma fórmula φ ele é consequência lógica, né? A noção que a gente tinha visto semântica, se toda a linha, né, que contiver 1 em todas as fórmulas de gama, então a fórmula de φ também tem que ser 1. Tá?
Então, no método da tabela verdade, para eu saber se φ é consequência lógica de gama, eu vou olhar todas as linhas, né, na qual nas colunas onde tem a fórmula de gama, ela é 1, então φ tem que ser 1 também.